depois eu dou o mesmo recado ao final da aula. E do trabalho também, do exercício, do Eu tenho um exercício, né? recado sobre o trabalho também. Na Ok. realidade, tem um problema, teve um problema, não sei o que houve no sistema, mas eu já lancei as notas, mas não é desse último, tá? Desse último, porque ele ainda está em aberto. Mas aquele primeiro eu já lancei, mas ele não aparece. Ele não aparece nem para mim. Aparece onde eu lancei, mas quando eu vou buscar o relatório de pontos dessa turma, para ver se a atividade que eu lancei aparece no relatório, não aparece. E aí eu comuniquei à coordenadora, tá? Então a coordenadora já está informada, ela disse que está providenciando através de um chamado a correção no sistema, então a gente precisa aguardar isso aí, tá? Mas por isso que não aparecia, né? E eu dizendo que já tinha lançado, aí vocês disseram, mas não tá, não tá, e a gente ficou ali na confusão, né, na dúvida, e aí até que eu fui verificar o relatório, né? Pô, eu disse, não, tem que ter alguma coisa está acontecendo. E aí eu consegui ver que não aparecia no relatório. Aí eu achei estranho e comuniquei para a coordenação. E aí, como essa parte é mais burocrática, com a coordenação, então ela já está informada, então eu estou dependendo dela, tá? Mas assim que eu tiver uma devolutiva dela, eu informo para vocês. Deixa eu falar um pouquinho da nossa avaliação, porque já é semana que vem, então eu quero mostrar para vocês no AVA onde que vai ficar a prova, tá? Então, olha, abrindo aqui o meu AVA, vamos entrar aqui na nossa disciplina. Então, vejam só, desculpa, a avaliação, a gente geralmente coloca aqui na unidade 1, né? Na unidade de ensino 1. Então, é justamente aí onde vai ficar, tá? Aqui na seção 1. Então, olha só, ela já está postada. Só que vocês não vão conseguir abrir, tá? Só vai conseguir abrir no dia da prova. Atividade de avaliação B1, 2021/2, 1.000 pontos. É o valor da nossa avaliação. Tá? Então, cliquei aqui. Eu consigo abrir, mas eu não vou abrir, porque senão eu vou mostrar as questões para vocês. Não posso. Diz o seguinte, eu vou ler aqui só para a gente, aqui é a parte de orientação, né? Olha, esta é a avaliação B1 da disciplina Metodologia Científica. Cada questão tem valor de 100 pontos. O valor total da avaliação é de 1.000 pontos. Isso quer dizer que tem 10 questões de múltipla escolha, tá? Fique atento ao prazo de encerramento, pois se o perder, ficará como ausente na avaliação. O prazo está aqui embaixo, a gente já vai ver. Preste atenção ao responder, pois somente será considerada uma única tentativa, né? Então, tá aqui, ó, tentativas permitidas, só uma. Isso quer dizer assim, você pode entrar na prova, olhar as questões e depois sair, né? Pode fazer a sua consulta dentro desse prazo em que a prova vai estar disponível. E só vai, em duas situações, que podem acontecer é que vocês não poderão mais acessar. Primeiro, se o prazo expirar, que é esse aqui, ó, sexta-feira, né? Sexta-feira, 1º de outubro, 23h59, tá? E ele vai se abrir, ó, a prova vai abrir para vocês sexta-feira, 1º de outubro, à meia-noite. Então, vocês terão aí em torno de 24 horas para fazer essa avaliação. 10 questões de múltipla escolha, tudo relacionado à nossa disciplina. Eu retirei do AVA, tá? As questões são essas questões que vocês já vêm fazendo na atividade diagnóstica, na atividade de aprendizagem, na avaliação da unidade. E também tem questão do livro, tá? Também tem questões que eu tirei do livro. Então, tudo saiu daí, tá? Não saiu nada da minha cabeça, não inventei questão, é tudo de alternativa, não é dissertativa, tá? Então, assim, já está tudo muito bem determinado, tá? Então, vocês já sabem as fontes que podem consultar, até porque vocês podem, né? A avaliação nesse formato aqui permite que vocês façam a consulta de vocês no material e aí respondam as questões. Então, é por isso que vocês poderão entrar no sistema, olhar as questões
e aí depois sair, ou mesmo deixar online aí, e fazer já a sua consulta, ir marcando as questões. Vocês não perdem, tá? Por exemplo, respondeu só a primeira e a segunda questão, né? Ah, essas duas eu sei, eu vou lá e marco a alternativa correta, e aí eu vou sair para procurar as outras. Eu vou perder o que eu marquei na primeira e na segunda? Não, não vai, tá? Fica gravado. E assim, e aí, quando finalizar a última questão que vocês responderem, ó, tem lá na questão 10, aqui no canto inferior direito, né, lá embaixo, tem um botão chamado finalizar tentativa. Quando vocês terminarem de responder a prova, tem que clicar nesse botão, tá? Cliquem, pelo amor de Deus, porque senão vocês não, o sistema não registra que vocês realizaram a prova. E aí vocês ficarão, né, como ausente, tá? Cada um de vocês que não clicar no finalizar tentativa ficará como ausente. E aí vai ter que fazer segunda chamada. Segunda chamada tem custo, tá? Tem custo. Então, não é bom, né? Gerar custo desnecessariamente, tá? Então, aí é só clicar aqui, já entra nas... Eu vou clicar aqui rapidinho, tá? Eu posso porque foi eu quem criou, né? Tá? Então, tá aqui, ó, as questões, tá? Tem aqui questão 1, aí vai passando aqui próxima, e aí próxima e próxima. Vou passar rapidinho para vocês não verem. Tá bom? Bem, então fica aqui, já está aqui disponibilizado, ó, às vezes ela some, mas é só clicar aqui, ó, na atualização da página, que aí aparece, ó. Eu não sei qual é a loucura aí do sistema, mas eu descobri que se fizer isso, a atividade volta. Tá bom? Então ficou aqui. Então aí vocês poderão, na semana que vem, fazer. A gente não vai ter aula semana que vem, tá? No entanto, se vocês tiverem dúvida de alguma questão, que não tenham achado o material para consultar e quiserem tirar alguma dúvida da prova, podem me chamar no Teams ou então no nosso grupo de WhatsApp. Pode até no privado, tá? Nesse dia da prova, não tem problema, tá? Para tirar a dúvida, tá? Então, eu vou ficar disponível até às 9 da noite, na semana que vem, para tirar dúvidas a respeito da prova. A gente não vai ter aula. A gente só vai ter aula... deixa eu ver aqui. É bom até que eu mostro. Eu mostro aqui o nosso cronograma, né? Cadê? Mas eu queria o PDF. O PDF tá aqui, ó. Esse aqui. Tá aqui, ó. PDF. Então, a gente já viu unidade 1. Olha, dia 1/10 é a nossa prova. E aí, de 4 a 9, tem a semana de palestras. Vocês têm que participar. A coordenadora já andou lembrando os professores. Tá? Vocês vão, acho que já foram informados ou serão informados sobre as palestras que vão ter todas as noites dessa semana. Para vocês participarem. Tá bom? E aí a gente vai ter aula só no dia 22/10. Por quê, hein? Tão longe assim. Gente, deixa eu ver aqui. Porque dia 15 não vai ter aula. Olha, então aqui nessa semana é a semana de palestras. No dia 15 a gente não tem aula e a gente só vai ter aula dia 22 de outubro. Olha só a distância. Quer ver? Deixa eu ver aqui o calendário nosso. Eu acho que ele não vai estar aqui. Eu acho que ele vai estar na outra disciplina que eu tenho, que é a capital de giro. Quer ver? Está aqui, ó, de Sumaré. Então, bem aqui. É até bom que vocês já olham comigo. É isso mesmo, olha. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eita, aumentou demais, né? Mas vamos aqui. Ó, dia 15 está em rosa, né? Aí, aqui, ó. Cadê? 15 é um rosa. Aqui na legenda, o que é o rosa? Recesso escolar. Tá? É um recesso escolar. Então, a gente não vai ter aula, ó. No dia 8, a gente não tem aula por causa da semana de palestras, né? No dia 15, a gente não tem aula porque é recesso escolar. E aí, a gente só vai ter aula dia 22 de outubro. A gente vai ficar um tempão sem se ver. Então, ó, tá bom? Então, no dia 22 de outubro vai ser a nossa primeira aula da unidade 3. Que a gente vai começar a falar de projeto de pesquisa. Vai ser legal. Certo?
Então, vamos fechar aqui, né? E aí a gente volta aqui. E aí a gente pode ir para a aula. Eita, peraí. Deu de vez em quando o Ava, que meu computador, coitado, tá trabalhando demais ultimamente. Então, vamos começar a nossa aula. Na realidade, assim, o que eu vou apresentar hoje é aquilo que eu pedi para vocês verem na semana passada, quando a gente não teve aula, tá? E é que, inclusive, teve aquela atividade que vocês fizeram, tá? Então, eu vou repetir. Então, assim, não vou... quem quiser se retirar, pode se retirar, fica à vontade, tá bom? Não vai ter nunca tem presença, né? Nesse formato online aqui, a gente não considera a presença. Até porque vocês podem assistir a gravação em qualquer momento, né? Em qualquer momento que vocês tiverem. Eu tenho lá o canal, né? Onde eu posto os vídeos para facilitar, inclusive. Então fica mais fácil ainda assistir a aula, caso vocês não assistam ao vivo, tá bom? Mas quem permanecer aqui, continue comigo, né? Será muito bem-vindo. Vamos lá. Então, peraí, que eu já ia falar dos slides e sem compartilhar, né? Eu ia pagar um mico aqui. Para variar, só ando pagando mico. Microfone desligado, aí eu fico falando, aí depois me avisam. Né? Então, a gente está encerrando a unidade de ensino 2, né? A gente está falando sobre tipos de produção, falamos, né, sobre o fichamento, quase que eu não lembro, sobre o fichamento. E hoje nós vamos falar sobre resumos e resenhas, que são produções muito parecidas, né? A resenha ela vai um pouco além do resumo, mas a gente vai falar isso na aula de hoje, tá bom? Bem, não esqueçam de fazer essas atividades que vocês têm no AVA, tem um monte, né? Ah, professor, tem muita coisa para fazer. Tem mesmo. Eu concordo com você e admito que é muita coisa, mas façam. Como a gente está aqui, todo mundo se disponibilizou para fazer ter uma formação superior, então é necessário que a gente também se esforce para isso, né? Então todo mundo aqui se esforça. Eu me esforço para trazer um conteúdo, né, trazer um material aqui para vocês. E vocês também se esforçam para absorver o conteúdo, não só o que eu apresento, mas tudo que está lá disponibilizado no portal do aluno, né? E que a gente também vai indicando. Então, isso, né? Essa junção desses esforços vão trazer, pelo menos a gente espera que isso ocorra, uma formação consolidada, tá? A intenção da gente aqui, né, como instituição, eu estou aqui representando a instituição nesse momento, é justamente te dar uma boa formação, tá? Saibam que é a intenção nossa, assim. A gente tem orgulho, eu super me orgulho. Eu vou dar um exemplo agora, assim, rapidinho, antes da gente começar a aula. Uma ex-aluna minha de engenharia de produção me mandou mensagem uns dias atrás aí, agradecendo pelas aulas que teve comigo. E aí eu fiquei assim, surpreso, falei, ué, mas que bom, que legal, muito obrigado, mas o que aconteceu? Aí ela veio me contar que ela conseguiu um estágio numa área da disciplina que ela teve comigo, que foi controle de qualidade, controle estatístico da qualidade. E aí ela disse, nossa, eu estou vendo um monte de coisa que você falava na aula. E eu só lembrei de você e eu fiquei pensando que queria falar com você. Eu falei, cara, que bacana, muito. Fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. E saibam que os professores ficam, tá? Quando tem esse feedback, assim, eu fico super feliz, assim, em ter colaborado com a formação da pessoa, né? Enfim, é só para deixar registrado aqui. E é isso, né? Isso aqui tô dizendo para dar uma motivação para que vocês façam as atividades, tá bom? Tá aí, né? Mais um recadinho, façam lá. Vamos só contextualizar. Professor, Opa, pois não. antes de começar, a respeito do dia primeiro que para entregar esse segundo exercício aí, não só minha dúvida, como de algumas outras pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, essa resenha em cima de quê? É feito, qual que é o tema?
Eu deixei um artigo, eu acho, se eu não me engano, não foi? Eu vou olhar aqui. Eu abri lá, gastei uma tentativa lá e que não achei nada lá dentro. Eita, peraí, então deixa eu olhar lá. De repente pode ser que eu tenha esquecido de postar, mas eu vou olhar aqui, só um pouquinho. Uhum. Tá? Só um pouquinho. Mas é engraçado que ninguém me avisou sobre isso. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Atividade... Sala de aula 1. Ah, não, estou na unidade 1. Espera que eu estou olhando meu APA, tá? Então, eu vou olhar. Então, deixa eu entrar, não sei, de repente pode ser que... Ah, tem um link, eu vou mostrar aqui, tá? Então, deixa eu descompartilhar aqui os slides. E vou mostrar aqui, veja só. Eu vou voltar aqui, tá? No 2, seção 4, tá aqui. Deixa eu só fechar aqui. Olha só, atividade sala de aula 2, que é essa aqui. Então, ó, você deverá elaborar uma resenha do artigo que consta no link. Deixa eu ver, o link, será se não estava funcionando? Não testei. Deixa eu ver. Então, tá aqui um link, ó. Elabora uma resenha. Esse aqui eu errei, tá? Não é sobre isso, não, tá? Isso aqui tá errado. Era para Aqui em cima mudar. desse negócio, programa, né? Programação não Não, linear, não, procurei, esquece não isso achei em lugar aqui, nenhum. tá? Não, esquece isso aqui. É que foi um erro meu. Era para ter mudado, eu esqueci. Okay. Vamos ver aqui. Então, deixa só eu ver, eu vou baixar bem aqui na minha área de trabalho para ver se... inclusive eu já tinha até baixado, deixa eu ver se ele vai abrir. Tá, eu acho que aí isso aqui atrapalhou, né? Deve ter dado uma confusão. Então, abriu o artigo mesmo. Então, deixa eu só falar. Eu acho que foi isso aqui que eu esqueci de mudar. Na realidade, eu peguei de um outro texto e eu esqueci de mudar. Isso aqui não ignora, tá? Mas o que eu quero? Eu quero que você leia esse artigo aqui, ó, tá? Ele tem esse tema, esse título: Estratégias de Leitura, Análise e Interpretação de Textos na Universidade, da Decodificação até a Leitura Crítica. Né? E aí, o que eu quero que você extraia dele? Elaborar uma resenha, tá? A gente vai comentar aqui o que é uma resenha, tá? Mas aí eu já dou uma dica aqui, ó. A resenha, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. A resenha deverá apresentar os objetivos do artigo, a metodologia desenvolvida no artigo, os resultados mais importantes. Aí, na realidade, isso aqui eu estou dando um norte para você escrever a resenha, tá? Os resultados mais importantes e a conclusão dos autores. Além da sua opinião, né? Que é a parte crítica. A resenha tem essa parte, que é a parte crítica, que você faz a crítica do resumo que você vai apresentar. Aí eu delimito aqui, né, uma quantidade de linhas, eu falo, a resenha deverá ter no máximo 10 linhas. Aí você colar aqui dentro, né, você pode escrever, né, e tal. Mas, olha, acho que isso que causou confusão, né? Então, ignora isso aqui, tá? Isso que está escrito programação linear. Me desculpem, eu esqueci de mudar isso aqui. Então, eu vi, depois que eu postei, eu entrei na atividade, fui olhar, e eu disse, putz, eu esqueci de mudar. Mas eu esqueci ainda mais uma coisa, eu esqueci de comentar com vocês. Acho que isso trouxe alguma de confusão, né? Criada por mim. Me desculpe. Tá? Eu não sei se eu consegui responder, Nelson, né? Sim, perfeito. Já deu uma Tá clareada. Então, bom? aquele não Isso. linear não tem nada a ver lá. Não, pode esquecer que negócio de programação linear, tá? Me desculpa, foi uma falha minha. Ok. Então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Eu vou fechar aqui, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só fechar. Essa coisa, olha, eu sempre acabo fazendo essas coisas quando eu vou nesse negócio de copiar e colar de um lugar para outro, eu esqueço, sempre esqueço de trocar alguma coisa. Então, vamos contextualizar aqui. O que a gente vai trazer? A gente vai falar sobre esses dois tipos de produção, né? São das mais simples, né? O resumo e a resenha, inclusive, são coisas que eu peço bastante nas disciplinas que eu leciono. Porque eu acho que esse momento que a gente tem de formação acadêmica e profissional,
É um momento que eu acho que vocês têm que ler bastante. Tem que ler bastante mesmo. Ah, mas tem muita coisa, tem muita coisa. Esse é o momento, sabe por quê? Depois que vocês se formarem, vocês vão ter outro foco, né? Vocês vão ter um foco mais na prática profissional, né? E em outras coisas. Então, é por isso que eu dou uma forçadinha sempre nas disciplinas que eu leciono. Mesmo naquelas disciplinas que são mais matemáticas, mais estatística, mais pesadas, mais conta, eu geralmente trago algum texto e eu peço para o aluno ler, tá? Porque isso, inclusive, amadurece o olhar, a compreensão, dentre outras coisas, tá? E é isso que o resumo e a resenha basicamente vão representar. Esses dois tipos de produção científica, eles são produtos de leitura, tá? De leitura, não só de material acadêmico, mas como de qualquer material. Uma revista, uma reportagem de uma revista, de um jornal, de circulação popular, com notícias gerais, né? Enfim, tudo, de toda fonte de leitura, né? Todo texto pode se transformar em resumo ou resenha. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar trazer aqui, a compreensão de como esses tipos de produtos acadêmicos, né, produtos científicos, são elaborados. Existe uma norma que fala de resumo, tá? Que é essa aqui, ó, NBR 6028. E ela é uma norma deste ano, assim, a última versão dela é deste ano, tá? Ela já existe há um certo tempo. O nosso livro-texto, inclusive, olha, ele fala dessa norma, acho que é de 2003. Quer ver? Em algum lugar que eu vi, aqui nas referências do livro, tá? Estou com ele aberto aqui. É isso mesmo. É que, assim, né, as coisas vão se defasando mesmo, vão se desatualizando. E aí, quando eu estava atualizando os slides dessa aula, quando eu vi essa norma, é sempre bom, né? Eu acabei aprendendo, tipo, é sempre bom verificar no site da BNT, ou mesmo lá na biblioteca virtual. Não sei se vocês já mexeram na biblioteca virtual. Alguém aqui já mexeu? Já usou a biblioteca virtual da nossa instituição? Estou olhando aqui para vocês agora. Levanta a mãozinha aí, quem já usou a biblioteca virtual? E quem já usou o GEDWeb, que é justamente a parte de normatização? Acho que ninguém, né? Então, vocês vão ver agora. Vou mostrar para vocês. Tá? É bom, gente, vocês têm que usar, é maravilhosa a biblioteca virtual. Então, olha só, quer ver? E vocês têm direito à biblioteca virtual. Ó, vamos entrar aqui na biblioteca virtual, ó. Você pode entrar por aqui ou pelo portal do aluno, tá? Tanto faz. Aqui, como eu já tenho o endereço direto, a biblioteca-virtual.com, aí você vem aqui, ó. O login acadêmico é o de vocês, tá? Então, você vai digitar o teu CPF e a senha do portal do aluno. Como eu sou professor, eu entro como colaborador. Aí ele já, ó, percebe que ele já até vê, de tanto eu usar. Caiu conexão? Tá travado aqui para mim. Travou aqui também. Gente, eu caí. Mas não se machucou, não, né? Ah, não. Ai, meu Deus. Olha, a minha internet ela tá ruim desde hoje cedo. Então, pera lá, deixa eu de novo. Não me machuquei. Vocês estão enxergando meu navegador? Sim.
Sim. Sim, né? Então tá bom. Então aqui embaixo, olha, como eu estava falando, tem os parceiros, e aqui tem livro, ó, e-book, que é a minha biblioteca. Aqui também tem e-book no Biblioteca Virtual. Aqui no Senac também tem e-book. Aqui tem artigo, tem um monte de coisa legal da área da saúde. O ProQuest tem artigo. Aqui tem revistas da área do direito. Aqui também material do direito. Aqui acho que é do direito também. Aqui no GetWeb são as normatizações, são as normas que tem, inclusive, norma BNT. Aqui eu não me recordo o que é, aqui também não. Aqui é os jornais e revistas. Então, vamos entrar aqui no GetWeb rapidinho, só para vocês verem. Olha, está aqui ó, o GetWeb, ó, normas ABNT. Você clica aqui, acessar o portal. Então, aí você vai entrar com o teu e-mail, né? Que você vai cadastrar. É que como eu já cadastrei, eu só entro com ele aqui, ó. No caso, o meu e-mail institucional, tá? Então, eu clico aqui, ele reconhece, ó. Então, ele entra aqui, ó. Aí entra um monte de coisa. Se eu quiser pesquisar uma norma específica, eu venho aonde? Aqui, ó, nesse campo de busca, você vai selecionar aqui, ó, de normas brasileiras. Aí, por exemplo, eu quero lá aquela 6028, que está ali, né? Foi isso que eu fiz, para saber se ela estava desatualizada lá, como que está no livro, né, de 2003. Aí, digitei ali, cliquei aqui, ó. E aí, ó, ela vai aparecer aqui, ó, NBR 6028, informação e documentação, resenha, resumo, resenha, recensão, apresentação. 2021, em vigor, atualizado. Aí você pode vir aqui, ó, em visualizar. E aí ela abre aqui, ó, para você. Olha só que bacana. E aí você pode ler, você pode imprimir também. Ó. Imprimir, baixar, né, o PDF. E aí vai vendo e tal. É até legal para conhecer, ó, saber as normatizações são importantes, né? Vamos supor, eu quero imprimir. Deixa eu ver se ele vai me pedir. Eu quero a impressão total, né? São só 7 páginas, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai me pedir. Ele vai me pedir para logar de novo, tá? Então eu vou entrar aqui com o meu login. Pronto. Agora eu consigo imprimir, que eu tive que logar, né? E aí tem que criar um login, uma senha aqui dentro do GetWeb. Que aí acho que não vai ser, pode ser a mesma do portal, você usar a mesma senha. E aí vamos supor, eu quero impressão total. E aí ele vai abrir, ó, aí ele vai já, vamos supor, aqui metodologia científica. E aí, ó, já em PDF, se eu clicar aqui, ele já baixa, eu já baixei, então não vou fazer isso não, tá? Mas é bem legal. E aí você tem um monte de norma aqui, que eu acho que é importante vocês usarem, tá? Vou fechar aqui, tá? E aí tem todas as normas ABNT aqui, todas. Algumas a gente pode fazer isso, baixar, imprimir, outras são vendidas, tá? Mas mesmo as vendidas, a gente pode... Deixa eu ver se é aquela 6023, deixa eu ver se ela... As da engenharia civil, em geral, elas são... Não, essa aqui eu vou poder baixar. Eu não lembro, assim. Mas tem umas que são vendidas, vai aparecer preço aqui, tá? Por exemplo, aqui no lugar que está não aplicável. Mas mesmo aquelas que não são gratuitas, né? No caso, não estão no pacote da nossa instituição, a gente consegue visualizar na tela, né? Então, quer ver? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar, já que vocês não disseram que faziam uso aqui, por exemplo, a minha biblioteca. Aqui são os e-books, ó. E se a gente acessa aqui o portal, é bem legal isso aqui. Gente, façam uso, porque isso aqui é incrível, é fantástico. A nossa instituição tem esse sistema aí que eles pagam, né? A instituição paga, está alugando o sistema. Olha, por exemplo, eu estava pesquisando sobre esse livro, mas eu quero, vamos supor, metodologia, né? Metodologia científica, por exemplo. Apertei o Enter aqui, e aí ele vai me mostrar os livros de metodologia científica que tem disponibilizado aqui. Vamos ver, ele está pensando. Esse aqui, não sei se eu andei vendo, Fundamentos da Psicopedagogia. Se eu andei vendo isso, não lembro.
Olha como tá lenta a minha internet. Eita, gente. Engraçado porque eu tentei reiniciar o modem antes da nossa aula justamente porque eu vi que tava estranho o negócio. Tá pensando. Será? Só porque eu queria mostrar. Eita. Vamos, filho, não me faça passar vergonha. Deixa eu mudar aqui, colocar assim, administração financeira. Vamos ver. Olha só. Então, cliquei aqui em administração financeira, ele aparece os e-books, ó, que tem disponível. Bem legal, né? E aí vamos supor, eu quero esse aqui, ó, vamos supor. Aí abrir o livro, né? Deixa eu clicar aqui, ele vai abrir o e-book. Quer ver? Se ele não travar, né? Se ele não me fizer passar vergonha, tá aqui. Tá aqui, ó, o e-book. Aí você vai passando aqui, ó. Pode diminuir isso aqui para ele ficar maior, né? Então, aí você vai vendo, ó, o e-book todo. É bem legal. Nossa, eu juro que eu uso absurdamente isso aqui, porque eu acho incrível essa biblioteca virtual. Vamos lá no sumário. Deixa eu ver aqui. Aqui, agradecimentos, apresentação. É um livro traduzido, né? Esse aqui. Material de apoio. Aqui, sumário. Então, ó. E aí, sumário. Deve ser um livro gigantesco, né? Olha, 1.194 páginas. E aí vai passando o sumário, olha, haja sumário. Acho que aí começa, ó. Introdução, finanças corporativas e tal. Nossa, eu acho incrível. Eu sou apaixonado pela biblioteca virtual da nossa instituição. Eu acho assim, não fica nem um pouco atrás, por exemplo, para a biblioteca da Unicamp. Não fica, não mesmo, não fica. Eu conheço a biblioteca da Unicamp, eu faço uso, eu sou funcionário lá, Funcamp. Mas na nossa instituição não fica para trás, tá bom? Então façam uso, aproveitem, porque depois que vocês saírem da faculdade, vocês não vão ter mais direito. Tá? Eu acho que alguém comentou, falou aqui no chat, agora que eu vi. Beatriz pedindo para eu explicar. Beatriz, está aqui? Eu expliquei? Acho que você estava na aula quando eu já expliquei do trabalho? Eu acho que era aquela dúvida por causa daquele negócio escrito lá. Sim, ela estava. Ela estava, né? Ela está aqui ainda ou ela já foi? Beatriz? Está, só que ela só está digitando, ela não... Tá bom. Tudo bem. Tá bom, Beatriz. Então tá bom. Então, vamos lá. Acho que eu estou muito falante hoje, né? Vamos lá para a nossa aula. Então, vamos fazer o uso vamos falar um pouquinho da norma, tá? E vamos falar sobre como elaborar um resumo crítico, na realidade, né? Que a resenha é um resumo crítico, tá? Então, aqui até não faz muito sentido falar de resenha crítica, mas resumo crítico. O que é um resumo? Resumo é uma apresentação de um texto, né? Na sua forma concisa, ou seja, dos seus pontos mais importantes daquela leitura, né? Sem atribuir juízo de valor. Então, é a gente ler alguma coisa, extrair o que é importante daquilo, sem copiar. Tá? Esse negócio de copiar trechos do texto para colocar, não é resumir, né? Isso aí é fazer cópia. O resumo é a gente ler e entender, por isso que é importante ter uma boa leitura, para que a gente consiga, com nossas palavras, apresentar as ideias principais do texto, né? Isso de forma concisa, ou seja, menor, porque se a gente fizer um resumo maior do que o texto, não é resumo, né? Então, a intenção é pegar aquilo que está ali e meio que dar uma sintetizada,
tá? E isso é resumir, tá? Isso é resumir. E é isso que é considerado um resumo científico, tá? Isso é um resumo científico, um resumo de verdade. E a gente não pode colocar a nossa opinião nele. A gente só pode fazer exatamente isso que eu acabei de dizer, que é o que está escrito aqui, mas eu estou falando com as minhas palavras, né? É a gente extrair as ideias principais e registrar isso escrevendo, né? Essas ideias principais com as nossas palavras, sem a gente dizer se a gente concorda ou discorda com aquilo. Não podemos fazer isso. Aí eu trouxe um trecho de um resumo do nosso livro, tá? Que ele fala aqui sobre mulheres gestantes que fumam, né? E aí tem, possivelmente, eu achei até um tanto comprido esse resumo, tá? Ele está na página, né? Se vocês verem o nosso livro texto, ele é chamado de resumo informativo, tá? Porque existem dois tipos de resumo, basicamente. O que na realidade, três, né? O resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo. Esse que eu trago aqui, que eu recortei do livro, que está na página 100 do nosso livro, ele é considerado um resumo informativo, porque ele traz informações de interesse geral. Tá? O crítico, ele, de certa forma, ele, como diz aqui aos autores, ele é a resenha. Tá? O resumo crítico é a resenha, tá? Que a gente vai falar mais para frente. E o indicativo é aquele que vai indicar só os pontos principais de algum texto que a gente leia. Tá? Que, de certa forma, é isso que eu acabei de conceituar, né? No slide anterior. Tá? Não vou ficar lendo esse texto aqui não, tá? Deixar para vocês quando eu compartilhar esse material. Qual é a finalidade, então, de se fazer um resumo? Eu basicamente que já antecipei, né? Mas para deixar registrado aqui no slide, é o seguinte, né? Tem duas finalidades, assim, ditas essenciais. É levar a leitura do texto original, buscando compreendê-lo em profundidade. Lembra do que era um fichamento? O fichamento era assim, era a gente ler um texto e extrair as principais ideias, né? Só que num formato lá pré-determinado, né? De acordo com a norma, para que fique documentada a leitura e para que não seja necessário retornar ao texto original caso se deseje utilizá-lo novamente. Por exemplo, né? E aí, em vez da gente ir lá no texto original, a gente poderia usar o fichamento quando ele já está produzido, né? Para a gente ler e lembrar do que o texto se tratava. Tá? O resumo tem uma coisa, um aspecto meio que parecido com o de um fichamento, né? Principalmente o resumo indicativo, né? O resumo indicativo ele é bem parecido com um fichamento, tá? Então é isso. Outra finalidade do resumo é desenvolver a habilidade da escrita, né? Escrever não é fácil. Eu não acho fácil, né? Até porque eu que venho das exatas, né, principalmente, quando a gente está na faculdade, pelo menos quando eu fiz faculdade, assim, o foco da minha formação dos professores era me fazer conta, fazer demonstração matemática, conta, demonstração matemática, conta e demonstração matemática. Eu lembro que eu não tive disciplinas, por exemplo, de metodologia, eu não tive de língua portuguesa, eu não tive de disciplina de projeto, eu não tive nada disso. E aí eu fui tendo essa formação, né, mais de mais leitura, não mais leitura, mas de escrita, né, de elaboração de texto na minha pós-graduação. E também na outra graduação que eu fui fazer. Tá? Então, é importante, vocês que são a grande maioria de vocês, acho que é da administração, né, que está aqui, que é matriculado nesse curso. Não sei se a maioria que está aqui presente é da administração. Mas eu sei que são alunos da contábeis, eu sei que já tem gente de engenharia, descobri, né, achei legal, gente de engenharia aqui também, fazendo disciplina comigo. E é isso, escrever, independente da área de formação, é um desafio, né? E o resumo,
ele nos invoca para isso, né? Ele nos desafia, né? E eu acho isso fantástico, porque imagina quando a gente está no nosso trabalho, se o nosso chefe pede para a gente assim, elabora uma carta, né? Elabora um e-mail, nem precisa, carta é coisa do passado, né? Manda um e-mail convidando os gerentes dos departamentos para uma reunião no dia tal, no horário tal, por exemplo, né? Vamos supor, eu sou da gestão, ou sou um auxiliar, ou um secretário, né? Que seja. E aí, ou um colaborador qualquer, né? Alguém me pede, um superior meu, ou um colega, pedir para eu escrever um e-mail, e aí, vejam só, é um evento institucional. Então, eu tenho que escrever um e-mail, não é como se eu estivesse conversando com um colega, né? A gente tem que escrever bem, né? A gente tem que escrever na norma culta, porque é um documento, um convite institucional para um evento institucional, e aquilo tem que ser muito bem escrito, né? Tem que estar de acordo com as regras gramaticais, né? E imagina também, se a gente não escreve bem, sempre tem alguém que lê a coisa como está mal escrita e comenta. Tem, infelizmente, eu já vi. Eu tenho uma amiga que escreve super bem, ela é socióloga. E aí, volta e meia, ela vem, isso aqui tá mal escrito. Não, isso aqui tá horrível, não sei o quê. E eu fico até meio travado, assim, meu Deus, se eu for escrever para ela ver, ela vai me destruir. Né? Mas é importante, eu acho que a gente tem que passar por esses crivos também, né? Porque senão a gente não melhora, né? Então, a gente só aprende a escrever escrevendo, não é? Tá? Então, é essa, a segunda finalidade de elaborar resumo. Tá? Desenvolver a habilidade da escrita, uma vez que o seu objetivo é apresentar de forma fiel, está faltando um acento aqui, né? As ideias essenciais contidas no texto. Então, é aquilo que eu acabei de falar também, um pouquinho antes, né? Resumir não é colar partes do texto, porque isso aí é copiar, né? Então, a gente, de certa forma, se faz isso, a gente não está produzindo um resumo, né? O produto final não será um resumo. E aqui tem algumas dicas que eu extraí do material, sabe da onde? Da web aula. Da web aula dessa sessão. Unidade 2, sessão 4, né? Que dá essas dicas aqui, ó. Ler o texto com atenção. Será que está pequenininho para vocês? Alguns de vocês assistem a aula no celular, né? Então, vou aumentar. Tem um roteirinho aqui, né? Ler com atenção é a primeira coisa, né? E ler, a gente está numa fase da história, né? Da história da humanidade, em que a gente é bombardeado pelas tecnologias. Eu confesso que eu também, lógico que eu também sou, porque eu não estou vivendo num outro planeta, né? Eu estou vivendo no mesmo planeta que vocês, e também sou bombardeado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente dispersa muito fácil. Sim, eu também disperso. Tem dias que a minha concentração tá, ó. E aí, se eu sento aqui na frente do computador, né, ou se eu estou com o celular perto e ele está conectado na internet, quando eu estou aqui fazendo uma leitura, fez um barulhinho ali, eu paro e vou olhar. Eu leio uma linha, eu paro, vou aqui no computador, olhar a rede social. Acontece, não vou negar. E aí é difícil. Aí quando eu termino de ler, depois de um texto que eu levaria meia hora se eu lesse de fato, continuamente, sem parar para fazer outras coisas e tal, eu leria em meia hora ou 10, 15 minutos, eu li em 3, 4 horas. E aí lá no final, qual foi a qualidade? Com essa má qualidade, né, da leitura, eu não me recordo, né, direito do que eu li, né? Acontece. Muito, muito frequente. Né? Então a gente precisa, mas eu não tenho hábito de leitura, eu não consigo me concentrar, porque toda hora é gente me chamando, toda hora é o celular tocando, toda hora não sei o que. Mas a gente precisa criar os ambientes, né? Para leitura. Principalmente quem tem. Aí tem a questão também de umas pessoas terem mais facilidade para concentração, outras menos. Também tem isso. Então, aquela pessoa que tem maior dificuldade,
ela precisa se esforçar mais, então ela precisa criar o ambiente da leitura, né? Ficar distante de lugar de muito ruído, celular tira da internet ou então deixa ele longe, né? Não fica no computador junto, né? Então tem os artifícios, né? Porque aí leu, já deu uma canseira, dá uma respirada, uns 10 segundos e volta para a leitura, né? Vai dando aquela ansiedade, né? Vai dando aquela impaciência, vai dando aqui a batedeira, né? Vai me dando uma falta de ar. Calma, respira, porque isso é a ansiedade. Então vai indo, cria lá, vai criando, porque é difícil, não é fácil. Depois de ter feito essa leitura com qualidade, né? A gente se esforçou bastante, até ficou cansado, né, às vezes dá uma canseira quando a gente se concentra tanto e tal, depois chega a dar uma canseira, é verdade. E aí partir para a próxima etapa, né, para a elaboração do resumo, é identificar quais são as principais ideias ou as ideias centrais de cada parágrafo. Essa é uma dica muito boa. Então, em vez da gente tentar pegar as ideias do texto já de cara, não. Vai de pedacinho em pedacinho. Esse parágrafo aqui, o que o autor, qual é a parte, qual é o coração desse parágrafo? Né? O que é importante? Tudo é importante. Beleza, tudo é importante, mas se eu só puder escolher uma coisa, o que eu escolheria daquele parágrafo como a coisa mais importante? Né? Então a gente vai criando esse diálogo com o texto. Tá? E aí, por cada parágrafo, no final, a gente vai ter várias ideias, e aí dessas várias ideias importantes, né, esses pontos importantes, a gente vai selecionar, dentre estes que a gente considerou importantes, os mais importantes. E aí a gente escreve, né, vai fazer um texto corrido, né, com uma fluidez, para transformar isso num resumo. Né, ó. Identificar a organização do texto, né? Esquematizar o resultado desse processo, de forma que fiquem claras as ideias centrais e as secundárias, né? O que é mais importante, o que é importante, mas não tanto assim, que é o que ele está chamando de secundário aqui. Tá bom? E aí existe essa NBR. Eu tenho ela, eu consegui fazer o download, né? Eu mostrei para vocês como fazer. Se vocês quiserem, assim, é uma norma bem técnica, né? Então o texto é bem seco, assim. Então é uma leitura um tanto complicada, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês que eu já tenho o PDF. Fica mais fácil, né? É só me avisar, tá? Posso até colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. E aí disponibilizar isso para vocês, porque isso até vai ser importante lá para o TCC. O que a gente deve destacar, então, né, no resumo, só para reforçar o que eu acabei de falar. Né? A gente tem que entender qual é o objetivo do texto, né, do trabalho apresentado ali, qual é o método científico utilizado, né? E aí isso está muito relacionado com a metodologia, né? Todo texto científico, ele é escrito com base em algum método científico, né? Que aí tem lá os métodos observacionais, os métodos... Lembra lá aqueles tipos de pesquisa que eu mostrei em alguma aula passada, né? Os estudos experimentais, os estudos... de levantamentos, né, que são aqueles feitos por entrevista, a pesquisa bibliográfica, quando a gente usa outras publicações, né, que tem temas parecidos ou iguais ou semelhantes, né, com o que a gente está querendo construir e coisas do tipo. Todo texto, ele tem um resultado. Assim, o que é um resultado? O resultado é uma consideração final, é uma conclusão, é um achado, é um resultado de fato, né? Isso vai depender muito do método científico, né? Mas o que eu chamo de resultado aqui é basicamente onde que chegou, né? Onde a leitura te levou, né? Para onde eu fui parar no fim da leitura, né? Basicamente é isso. E as conclusões obtidas a partir desse resultado alcançado, tá? O que aqui
É mais assim a forma da escrita, tá? Esse último ponto aqui, tá? Verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O que essa frase está dizendo? É que ele tem que ser impessoal, né? A gente não pode fazer um resumo como se fosse a gente falando, né? Porque eu fiz assim, eu fiz assado, né? Coisas assim, até porque a gente resumo, ele é a ideia do texto, né? Então não é nossa, tá? Então, para tornar o texto impessoal, ele é escrito na terceira pessoa. E aí, o verbo na voz ativa é mais para destacar a ação, né, da escrita, né, a conversa, né, que é feita com o texto. Não sei se eu estou conseguindo explicar essa parte, mas é para a gente não dizer assim, na voz passiva seria como se a gente estivesse sofrendo a ação, e na voz ativa é como se a gente estivesse praticando a ação. E a prática da ação é justamente essa extração de ideias que a gente está fazendo do texto lido. O que a gente tem que evitar, né, quando vai produzir um resumo? Lembrem que o resumo, apesar de ele ser um resultado simples, né, ele é uma produção científica, tá? Ele é uma produção científica, então ela tem o seu rigor, né? Então, o que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar usar símbolos, usar contrações, né, ou seja, abreviações das palavras, né, principalmente aquelas que não são de uso corrente, né, porque o que não é comumente usado fica difícil para o leitor. O leitor vai ter dificuldades em entender, né? Uma coisa que também é pedida para se evitar é o uso de fórmulas matemáticas, de equações, de gráficos, né? A não ser que seja absolutamente necessário para a compreensão, né? Só nesse caso. Então até aí foi resumo, tá? Então até aí foi resumo. Agora a gente vai dar um passo a mais. A gente vai um pouquinho além do resumo. A gente vai para um resumo crítico, né? O resumo crítico é a resenha, tá? Então a resenha ela é um resumo crítico, ela é uma reflexão sobre o conteúdo. Que conteúdo? Do texto, né? A gente só vai ter resumo e resenha como produto de um trabalho quando a gente fizer alguma leitura, tá? Aqui, depois que eu vi aquela norma atualizada, tá? Que está dizendo assim, não tem uma estrutura prevista nas normas, mas já tem, tá? Já tem. Então, essa frase aqui, ela está defasada, tá? Porque a norma NBR 6028 de 2021, ela já tem uma estruturação prevista para a elaboração de resenha. Aqui não tinha, era a anterior, que era a de 2003. Tá? Então, essa frase aqui, inclusive, ela está defasada. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai produzir uma resenha? Igual no resumo, igualzinho. Fazer a leitura do texto, né? Com qualidade, né? Lembra lá da concentração, tá? Para conhecer qual é o intuito daquele texto. Por que ele foi escrito? Né? A gente sempre tem que se perguntar, por que escreveram isso? Né? Isso é muito legal. E eu sei que vocês são super questionadores, né? E isso só vai instigar mais ainda esse instinto que vocês já têm. Existe uma estruturação, tá? Básica, tá? Bem básica, porque ela pode se expandir, tá? Então, de maneira bem básica, a resenha ela tem como estrutura um cabeçalho, ela tem um resumo, então a resenha ela tem o resumo, ela se expande, por isso que ela passa a se chamar resenha, mas o resumo também é feito dentro dela. Conclusões do autor, metodologia usado por ele, aquele texto usou qual método científico? Experimental, observacional, levantamento,
tinha lá, lembra que era a... eu esqueci um deles que eu queria falar. Coorte, entre outros, né? E aí, enfim, tem a contribuição sua como leitor. É justamente aqui que entra a tua contribuição. Nessa parte da resenha, aí sim, a gente, eu, você, que fazemos a leitura, que estamos produzindo esse documento, a gente pode dizer se está de acordo ou não com o autor. A gente pode fazer contrapontos, né? Dizer, eu não concordo com ele por causa disso, disso e daquilo, e eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado. Aqui nessa parte do comentário crítico, a gente pode colocar o nosso texto mais pessoalizado, mais a gente pode deixar a nossa marca. Aqui tem uma pequena estrutura, tá? De como produzir uma resenha. Mas o que eu acho que é muito melhor é esse aqui, ó. Não que a gente tenha que fazer assim, tá? Em quadros. Pode ser texto corrido, tá? Também pode ser texto corrido em vez de fazer um quadro desse jeito que está aqui. Aqui é só uma maneira de estruturar mais, para a gente entender mais facilmente aquelas partes que eu comentei agora há pouco, tá? Sobre o que é uma resenha. Uma resenha, assim, de verdade, feita, ela é produzida com essa cara que está aqui, tá? Então, a gente tem que fazer a referência do texto no formato ABNT, e aí vai variar se for o livro de um autor, se for livro de 2 autores, livro de 3 autores, livro de mais de 3 autores, né, 4 ou mais. É um artigo científico de uma revista, é uma página da internet, é um documento oficial, né, público, e aí a gente vai ter que referenciar de qual órgão público é esse documento, é uma norma técnica, né, é a Constituição Federal, enfim. Tá? Aí tem formatos específicos para cada tipo de documento. A gente tem que trazer a informação do autor, né, que é inclusive um dos itens que a gente descreveu ali, né, nos componentes da resenha, né, pode trazer aqui é só um exemplo, tá, não que tenha que ser assim, mas pode fazer uma breve descrição, quem é o autor do texto, né, que eu li, fulano, tal, é um escritor famoso, que já produziu bastante, muitos livros, muitos artigos, e escreveu na área da educação, na área da administração, na área da gestão, etc, etc. Tá? Pode ser sucinto, pode ser estender um pouco mais, enfim. E aí o gênero da obra, né, que são as informações sobre a obra, né? Pois aqui na realidade isso nem está previsto, né? De acordo com aquela... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Que é isso aqui, ó, é o resumo da obra, tá? A gente está nessa parte aqui, ó, no resumo da obra. Essa parte aqui, ó, do informações do autor e do gênero da obra é uma parte única, tá? É que foi destacado aqui só para a gente entender qual é o conteúdo que está aqui no texto. O gênero da obra aqui, no caso, essa querida Henriqueta, né? É um conto, né? É um conto. E aí fala lá do personagem, tal. Aí continua. Aqui é o resumo, ó, tá? Aqui é o resumo. Acho que está bem pequenininho para vocês, então deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Ó, aí aqui começou a fazer o resumo, né? Lembra o que é um resumo? É um texto escrito por mim, né, com as minhas próprias palavras, ou você, das principais ideias do texto. Então, aqui, resumo, dentro da resenha, e o resumo fora, aquele que eu comentei anteriormente, é a mesma coisa, tá? Essa parte aqui, ó, então, do resumo, tá? Não vou ler o texto, mas depois vocês podem ler, tá? Exatamente isso, tá? Essa parte aqui. A apreciação, tá? Essa apreciação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Vem aqui, ó. Tá dentro das conclusões do autor, tá? Dentro das conclusões do autor. Então, vou voltar para lá. E recomendações são as conclusões, tá? Essa parte de recomendações. E aí, opa, gente, meu Deus, o que eu fiz aqui? Desculpa, gente.
Eu fiz bobagem é aqui, ó. Tá faltando aqui, né? Na realidade, essa parte de recomendações talvez seja a leitura, a crítica, né? A parte crítica, mas eu acho que tá faltando. Mas, enfim, foi um exemplo tirado do nosso livro. E aí, para produzir uma resenha, que não é simples assim, né? Escrever não é simples, não é fácil, né? Tem gente que tem, assim, um dom de escrever e aprende muito facilmente. Mas eu até posso dizer que quem tem esse dom para escrita é uma exceção que eu super invejo. Eu confesso que eu tenho muitos anos, né, da área acadêmica e tal, não sei o quê. Até a idade de ser pai de vocês, de alguns de vocês. Mas, enfim, mesmo assim, por que eu estou falando isso? Porque quer dizer que eu estou há muitos anos treinando, e juro para vocês, tem dias assim que escrever um parágrafo de 2 linhas, 3 linhas é um sofrimento, não é fácil. Então vamos lá. Sugestão para produzir uma resenha. Fazer uma síntese, ou seja, um resumo mesmo, né, de cada parágrafo. Lembra lá qual era a dica que era dada para fazer um resumo? A gente lê todo o texto e aí depois de cada parágrafo extrair o ponto principal. Então é a mesma coisa que está sendo dito aqui. Fazer uma síntese de cada parágrafo para abstrair ideias principais. Né? E aí depois vai complementar com o registro, né, da obra, a referência, aí falar sobre o autor, quem é o autor, né? Depois, aí entra essa parte do resumo, e aí depois entra as conclusões do autor sobre o texto, e em seguida a nossa contribuição, né? Que é quando a gente vai dar o nosso julgamento da leitura, né? Mas vejam qual é o segredo aqui, né? Para escrever bem, é preciso ler bem, né? Então a gente tem que aprender a ler, né? Então antes da gente aprender a escrever, a gente tem que aprender a ler, né? E é uma atividade que a gente tem que fazer diariamente, continuamente, por toda a vida. Por toda a vida. Não tem essa de, eu já sei ler bem e não preciso mais continuar. Sabe por quê? Precisa? Porque é igual aquela coisa de andar de bicicleta. Quando eu parei de andar de bicicleta, e a gente volta assim, a gente não começa do zero, não. É da leitura também. Mas a gente se enferruja, é isso que eu quero dizer. Então, a gente, para não se enferrujar, é ficar praticando continuamente até o nosso último dia de vida. Tá bom? Esse exercício é o que vocês fizeram, né? Ou que vão fazer, vocês têm até a semana que vem para publicar, né? Me desculpem mais uma vez aquela confusão daquele trecho lá, né? Aquilo lá, eu me dei conta, mas eu esqueci de avisar vocês no grupo, tá? Então, esse foi o meu erro. Mas eu acho que eu fui claro, se eu não fui, por favor, me avisem, que aí eu comento novamente. E vocês têm mais uma semana, né, para fazer. E lembre que semana que vem vocês têm a atividade, a prova para fazer, tá bom? Quando a gente retornar lá no dia 22 de outubro, a gente vai falar sobre projeto de pesquisa. A gente vai começar a falar, né? Porque aí a gente vai ter a unidade inteira, 3, para falar sobre projeto. E aí é bom que vocês já vão pensando sobre o TCC1 de vocês, tá? Já vão pensando sobre o TCC1. Eu posso até mostrar para vocês um manual do projeto, que é o TCC1. A gente vai falar sobre um monte de coisa que vai ser super importante para vocês lá para frente, tá bom? Nossas referências, nossas autoras queridas, de onde eu extraio essas aulas para nós, tá bom? Façam as atividades, insisto. Eu vou falar novamente sobre onde está a nossa prova, tá? Então é isso aí, muito obrigado. Então, peraí, gente, não saiam, não saiam. Tem alguém de mão levantada, é o Misael. Fala, Misael. Não, professor, eu queria dar só uma dica assim pro pessoal, né? Referente à leitura. Eu acho que, inclusive, alguns dos gargalos são as palavras técnicas, né? Esses termos que a gente não consegue ler. Ler, pode ler quantas vezes que quiser, mas se a gente não lê o significado em si da palavra, a gente não vai entender.
Eu mesmo faço esse hábito, aí eu faço a reflexão. Ah, então era esse texto que ele queria dizer. Então, o autor ele quis dizer isso. É uma dica bem bacana assim pro pessoal. Então, descobrir o significado da palavra em si, ainda que este não conheça. Muito bom, muito bom. Obrigado, Misael. Isso, inclusive, ajuda a enriquecer o nosso vocabulário, né? A gente vai aprendendo as novas palavras, novos significados. Isso é incrível, isso é fantástico. Eu acho que às vezes isso, num primeiro momento, trava, né, a gente. Esse texto tem muita coisa muita palavra que eu não conheço e aí eu não vou entender. Eu acho que a gente tem que olhar para isso como um desafio, né? A gente vai anotando, a gente vai ter que ler com mais devagar. Vai ter que ler com calma. O ideal é a gente ir anotando as palavras que não entendeu o que é e já ir procurando, né? Aproveitar que tem aí a internet fácil, né? De fácil acesso no celular, no computador, né? E aí procurar o significado e ir anotando, porque aí aquilo vai trazer um novo vocabulário. Muito bom, Misael. Muito obrigado pela sua participação. Por nada. Deixa eu mostrar para vocês de novo o AVA, porque eu acho que tinha gente que chegou e não viu, né? Então, deixa eu voltar aqui no AVA. Então, olha só, gente, a prova vai estar lá, né? Vou mostrar para vocês, vamos entrar aqui na nossa disciplina. Então, vamos entrar aqui, vou aumentar aqui a letra o zoom, né? Na unidade de ensino 1, tá bom? Na unidade 1, seção 1. E vai estar bem aqui, ó, na aula, tá bom? Atividade de avaliação B1, essa aqui é a prova, tá? Tem valor de 1000 pontos. Desculpem a redundância, tá? Para quem já viu, mas eu preciso falar para quem chegou depois e para ficar registrado também na gravação. Tá? Então vai estar aqui, ó. Esta é a avaliação B1 da disciplina Metodologia Científica. Cada questão tem valor de 100 pontos. O valor total da avaliação é de 1000 pontos, então a gente tem 10 questões, cada uma delas valendo 100 pontos, então todas elas têm o mesmo valor. Fique atento ao prazo de encerramento, pois se você perder, você vai ficar como ausente e vai ter que fazer segunda chamada. Segunda chamada tem custo, tá? Vai pagar. Então, evitem pagar, tá bom? Esse questionário vai abrir, ó, na sexta-feira, dia 1º, tá? 1º de outubro, à meia-noite. Então, é da quinta para sexta, tá? Da quinta para sexta vai abrir. Quem quiser fazer já a primeira hora, né? Fica acordado aí até um pouco mais tarde. E aí, começou a madrugada de sexta, já manda bala. Tá bom? E vai encerrar meia-noite, tá? 23h59, mais especificamente, do mesmo dia, tá? 1º de outubro. Então, cuidado, tá? Não esqueçam, pelo amor de Deus. Inclusive, eu posso avisar vocês lá no grupo. Tá, gente? Façam a prova, não esqueçam de fazer a prova. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas, se vocês tiverem, no horário da aula, tá? A gente não vai ter aula, não vai ter conteúdo. Mas eu estarei online. Podem me chamar no grupo de WhatsApp, se não quiserem entrar no Teams, tá? Podem me chamar no privado nesse dia, tá? Nos outros dias, melhor não. Mas se no dia da prova, podem me chamar se de repente for uma dúvida específica, você não quer expor e tal. Eu entendo, vou entender. E aí vai ter o botão aqui para ingressar na prova, tá? Vai, clica. Leiam as questões com cuidado. Elas foram retiradas do AVA, do próprio AVA que vocês fazem continuamente. São todas de múltipla escolha, né? A nossa disciplina não possui contas, né? Ou seja, não tem matemática na nossa disciplina. Então é ler, interpretar, leiam com calma, tá? Façam as consultas que vocês podem fazer nesse período, né? Então vocês podem entrar, olhar a questão, sair, né? Sem problema nenhum, não vai fechar a atividade, tá? A não ser que vocês cliquem lá no botão finalizar a tentativa ou que o prazo se encerre. O que vai acontecer se vocês marcarem, vamos supor, eu respondi a questão 1 e a questão 2, e aí passou o prazo, acabou o prazo, eu não consegui fazer o resto. Você não clicou no botão finalizar a tentativa. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar como ausente. Mas eu respondi 2 questões. Não adiantou, porque mesmo duas questões respondidas, você não clicou no botão finalizar, o sistema não fecha
a atividade. E aí fica como ausente, mesmo que fiquem as duas questões respondidas. Então, tem que responder todas, pode responder aos poucos, tá? Responde a 1, saiu, vai olhar, consultar para responder a 2, volta lá, responde a 2, saiu, vai consultar para responder a 3 e assim até a 10ª. E aí lá na 10ª, não esqueça, clica no botão finalizar a tentativa para o sistema entender que você finalizou, tá? Só assim o sistema reconhecerá que você fez a prova, tá bom? Então tem um pouquinho de diferença em relação àquelas provas de disciplina do AVA, né? Disciplina online. Não, lá também é assim, né? Também é assim. Se você não clicar lá no finalizar e mesmo respondendo, ele acha que é ausente. É isso mesmo. Então é igual. Então é igual. E aí tem as questões aqui dentro, tá? Vai estar disponibilizado. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir entrar, né? Eu mostrei no começo, mas não vou fazer isso agora mais não, tá? É porque foi eu quem criou, né, as questões aqui, esse questionário, tá? Por isso que eu consigo. Mas se vocês tentarem, vocês vão conseguir chegar só até aqui, tá? Então, aí depois, lá no dia 1º, à meia-noite ou 0h, vai abrir o sistema para vocês dessa atividade, tá bom? Então, unidade de ensino 1, ou 1, sessão 1, aula, tá bom? Na aula, tá? Não esqueça, eu vou avisar vocês também aí no dia da nossa avaliação. Bem, galerinha, é isso. Por mim, aula dada. Alguém quer falar? Sim, Sobre professor. os pontos. Deixa eu falar rapidinho, Nelson, só um pouquinho, para eu lembrar vocês, né? Pode ser que alguém não estava na prova. Realmente teve problema no sistema. Eu lancei os pontos da primeira atividade, essa do lado do artigo, né? Eu não lancei porque ela está aberta até o dia 1º. Então eu só lancei da primeira, mas teve um problema no sistema. O sistema não reconheceu que eu lancei a pontuação, tá? Então eu comentei com a coordenadora, que é ela quem fica responsável por fazer a gestão, né, de falhas do sistema. E aí ela abriu o chamado pedindo para isso ser corrigido, tá? Então, ela ficou de me dar um feedback, ela não me deu ainda, então é porque isso ainda não foi resolvido. Assim que isso for resolvido, eu comento com vocês, tá bom? Eu dou um retorno para vocês. É isso, Nelson, pode falar. Voltei. Tem jeito de colocar aquele link do trabalho, do segundo trabalho lá? Antes de abri-lo, porque só tem 2 tentativas, e é uma tentativa eu queimei ela procurando. Mas você pode entrar lá e sair, fazer o download e sair, não tem problema nenhum. No próximo, eu percebi que isso realmente dá uma confusão. Está em progresso e não consegue abrir. Aquele que está em progresso não consegue entrar. Consegue. Quer ver? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar para você, para vocês, né? Então vamos. Eu tava tá aqui ainda, né? A prova. Então vamos lá naquela atividade, tá? Deixa eu fechar aqui. Você consegue fazer isso aqui, ó, por exemplo, tá? Entra na atividade. Nas próximas eu vou deixar o link fora, tá? Porque eu já vi que isso causa uma certa insegurança mesmo. Mas você consegue entrar aqui, ó, continua. Não, continuar a última. E daí vai abrir novamente a outra. Como assim? Não, tipo, ele vai entrar na última tentativa. Não, mas aí só vai finalizar se você clicar aqui, ó. Não, só vai finalizar se você clicar aqui. Não, mas na segunda tentativa, mesmo sem clicar, se você fechar aí apertar o xizinho lá em cima, ele vai contabilizar a mesma coisa. Por que uma ele coloca, vai encerrar? Não, acho que não. Ele está tipo a primeira tentativa, está em progresso, só que eu não consigo entrar nela mais. É estranho, porque nunca alguém me avisou isso. Em progresso lá, aquela em progresso eu não consigo entrar. Não consegue? Não, em progresso não, que foi a primeira que eu desisti.
Não, tudo bem. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um link aqui, que vai ser o artigo aqui fora, tá? Quer ver? Perfeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo criar, só para vocês verem já. É, Não, vai fazer assim, senão isso vai demorar um tempinho, até eu ir lá criar a atividade e tal. Mas eu vou colocar bem aqui embaixo, tá? Aqui Perfeito. junto com a atividade, o link para o artigo da atividade de sala de aula 2. Acho que isso evita isso que você está dizendo. Nas próximas, eu vou colocar os links todos fora da atividade. Eu já tinha percebido que isso tinha dado uma certa confusão. Me desculpem também. Mas o que é isso aqui, gente? Olha eu clicando aqui fora. Alguém comentou, né? Alguma coisa no chat. Deixa eu ver o que foi. Mandar o link no grupo. Ah, a Thaís está dizendo. Do artigo é Thaís que você está falando? Você está sem microfone? Então digita aí, por favor. Acho que é, né? Acho que é. Ah, beleza. Eu mando no grupo, eu faço no Ava, e deixo lá vários caminhos para vocês terem acesso, tá? Me desculpem aí se eu dificultei o trabalho, tá? Mas é isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos aproveitar. Eu quero Tá falar bom? boa noite. Ah, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Bom final de semana Boa para noite, professor. vocês. Tchau, tchau. Tá, cuidado, vacinem-se, cuidar com medidas sanitárias ainda, que a Covid ainda tá forte.